Deus nos amou tanto que nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos mostrar o caminho, a verdade e nos direcionar em nossa vida. Olá, queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe você, abençoe sua família. Eu sou o Denis Moreno Tomás e nós estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso canal Coisas de Deus para Nós. E nós estamos aqui hoje com duas convidadas especiais, que é a Elaine e também a Sara. E nós vamos falar hoje sobre a catequese, que é o caminho para o sacramento da Eucaristia e também o caminho que nos direciona ao Crisma. Que Deus abençoe você. Já de início eu peço para que você compartilhe esse vídeo, para que você dê o seu like e ajude a gente a evangelizar. Nosso grande objetivo é evangelizar e ganhar almas para Deus. E agora, nesse momento, eu vou pedir para a Elaine, depois a nossa irmã Sara, se apresentarem para nós. Tudo bem, irmãs? Tudo bem, graças a Deus. A paz e o amor de Jesus. A cada um de vocês também que estão nos assistindo. Eu sou a Elaine. Eu tenho 42 anos, eu estou aqui na comunidade do Senhor Bom Jesus há mais de 25 anos, sou coordenadora da catequese da comunidade do Senhor Bom Jesus há 4 anos e é uma alegria muito grande estar aqui para a gente falar desse ministério lindo da catequese, né? Vamos falar um pouquinho do sacramento da primeira Eucaristia, é isso. Muito bem, obrigado, irmã. E agora a Sara, por favor, Sara. Meu nome é Sara, eu tenho 24 anos, nasci nessa comunidade, fui batizada, recebi primeira Eucaristia, fui crismada nessa comunidade e estou atualmente, né, como auxiliar de Elaine aqui na catequese. Sou muito feliz com esse ministério na minha vida. Porque, como nós vamos ver, né, o que norteia a nossa vida é a Eucaristia. Então, é muito importante todos os nossos olhares serem voltados para Ele, né, Jesus Eucarístico. Sim. Muito bem. Irmão, só lembrando que nós já fizemos a gravação de um vídeo anterior que fala sobre o primeiro sacramento, que é o batismo. Então, se vocês não assistiram, quem ainda não teve a oportunidade, acesse aí no YouTube o nosso canal, Coisas de Deus para Nós. E agora a gente já segue com esse vídeo de hoje, já fazendo um link com o próximo sacramento, tá bom? Sim. Irmãs, então, o sacramento da Eucaristia e o Crisma são os demais sacramentos pós-batismo. Tem a confissão antes, né? A confissão também, né, irmã? Que a partir dos 7 anos já pode confessar, né? Isso. Normalmente é ali na preparação, né, para a primeira Eucaristia, quando a criança está na terceira, na quarta etapa, depende da comunidade, né? Onde as catequistas induzem, né? Que na verdade vão ensinar as crianças, vão falar sobre elas, a questão do pecado, fazer um bom exame de consciência, né? E é importante que esse sacramento aconteça antes da primeira Eucaristia. Muito bem. Exatamente. E- A igreja coloca, né, que as crianças já têm a consciência do erro, né, do que é certo e do que é errado. Exatamente. Sim. Então isso é a importância para nós também, somos pais, padrinhos, né, madrinhas, também estar atentos ao sacramento da confissão, que certeza. nos mantém sempre preparados para receber a Eucaristia. Irmãs, para nós católicos, qual é a importância da Eucaristia e onde ela está referenciada para a gente na Palavra de Deus? Eu até queria pegar aqui na Bíblia para a gente ler aquilo que Jesus falou, né? Nós ouvimos isso em alguns episódios, né? Que Jesus explica aos apóstolos o que é essa carne, esse pão eucarístico que ele diz. E se a gente for em João, é interessante que na interpretação católica, vamos dizer assim, nós entendemos que Jesus é realmente presente na Eucaristia a tal ponto de ele estar 100%, né? Nós dizemos que não é 99% da Eucaristia é Jesus, a outra parte não é, Sim. mas a plenitude dele está lá. E ele diz assim no capítulo 6, no versículo 56, se nós pudéssemos acompanhar,
ele diz assim: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, né? Então, é a minha carne, o meu sangue, né? Ele diz isso e os apóstolos ficam assustados, porque Jesus faz uma referência ao canibalismo, né? Que nós denominamos hoje, né? E antigamente... Eles levam o pé da letra, né, irmã? Exatamente. Então todo mundo fica, pasmem, nós vamos ter que comer dedinhos de Jesus. Pedacinhos de Jesus. Que homem que é esse, né? E todo mundo dá um pezinho para trás nessa hora. Mas Jesus explica, né? Porque se nós não permanecermos nele, ele diz, né? Como o Pai que é vivo e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, aquele que comer de mim viverá por mim, permanecerá em mim, né? E em muitas outras passagens, Jesus fala isso, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, né? Ou então, ressuscitarei no último dia. Essas passagens que Jesus traz pra gente dele mesmo falando, né? Não é alguém que disse, né? Não foi o padre que me contou ontem, né? Mas Jesus que trouxe isso lá no primeiro século, quando ele começou a pregação dele, ele traz essa realidade palpável. É a minha carne e é o meu sangue. Não há dúvida, né? Não há dúvida naquilo que é. Não representa. Muito bem. Então existe uma preparação para nós, cristãos católicos, recebermos a Eucaristia, estarmos preparados. Né? Porque não é simplesmente eu ir na Santa Missa sem ter confessado, né? Sem estar em condições dentro de tudo que na palavra de Deus, no catecismo da Igreja Católica, vem dizendo que a gente não pode estar em pecado mortal para receber a Eucaristia. E para as crianças que estão começando, irmãs, já a vida dela, a formação delas, né? Como que é a vida de vocês na preparação dessas crianças? Como que é conduzido? Digamos que é um caminho, né, a ser trilhado aí para receber esse sacramento da Eucaristia. E na nossa comunidade, a gente faz por um período de 4 anos, né? E esses 4 anos é dividido em 4 etapas, né? A criança ela está conosco aqui na primeira etapa a partir dos 8 anos, né? E na primeira etapa, na segunda etapa, são aqueles primeiro contato que a criança tem com catequese. Às vezes é o primeiro momento que a criança vai aprender uma oração. Claro que a gente, né, de antemão a gente crê, né, que os pais em casa estão também trabalhando, né, ajudando na evangelização das crianças, principalmente o pai e a mãe, orar com as crianças em casa também. Mas muitas crianças vêm para a catequese para aprender as orações, né? Então, a primeira e a segunda etapa, nós vamos se atentar a parábolas, aos milagres, né, onde o catequista tem aquele papel fundamental de tornar aquele encontro interessante, atrativo, mostrar para a criança, né, de que Jesus é o amigo, pode haver uma intimidade, né, ensina a criança, né, a ter essa proximidade com Jesus. Diferente de terceira e quarta etapa, tá, pela questão da maturidade das crianças, né, onde ali você vai vendo que terceira etapa a gente dá um foco maior para os mandamentos, né, do qual cada encontro vai ser trabalhado um mandamento dos 10, né, mas com exemplos, com uma dinâmica, né, com teatro. E a quarta etapa, né, que finaliza aí todo o processo, onde a gente vai trabalhar mais os sacramentos, a missa em si, né, a liturgia eucarística, a liturgia da palavra. A gente vai falar dos mandamentos da igreja também e, claro, todo o conteúdo em si, né, dessa etapa em especial, para preparar essa criança para receber Jesus Eucarístico. Acho que hoje esse é o modelo que nós encontramos aqui na nossa comunidade, né? Por exemplo, a primeira e a segunda etapa, elas não são etapas que contêm um conteúdo muito catequético em si. Porque hoje as crianças não vêm com essa bagagem, né? Normalmente, infelizmente, né, quem faz primeiro Eucaristia não são pessoas ativas na comunidade, aqui na nossa comunidade.
Nós não sabemos outras realidades, mas aqui são assim. Então não tem uma bagagem. Não conhecem a história de Jesus, não conhecem a história salvífica, os profetas. Então nós temos que trazer uma base maior sobre isso e a gente demanda 2 anos para isso. Sim. Entendi. Então quer dizer, irmãs, que assim, mesmo se a família não é assídua na Santa Missa, mesmo que a família às vezes está um pouco distante por alguns motivos, não teve oportunidade às vezes, né, os pais, ou também não tiveram, quando crianças, né, a oportunidade de receber também o sacramento, às vezes até do próprio batismo, da Eucaristia e os demais. Aqui na comunidade, então, vocês preparam as crianças, vocês proporcionam essa base para poder dar sequência nesse sacramento, para que elas possam se preparar. Exatamente. E para adultos, como que funciona? Também tem formação, se existe adultos, às vezes alguém, né, dos nossos irmãos que estão nos assistindo hoje, Sim. que não tiveram oportunidade. Aqui a catequese para adultos, né? Creio que deve levar o quê? De 6 meses a 1 ano o processo. Né? Normalmente aqui na nossa comunidade 1 ano. Isso. São horários mais flexíveis, Sim. né? Não como da catequese, que é durante a semana. Um conteúdo mais maduro, né? Claro, a catequese acontece, mas diferente da criança, que ela vai ter 4 anos ali, né? Trabalhando de uma forma mais detalhada, aos poucos, né? Conforme o crescimento e a idade. Agora, na catequese de adulto é feita uma abordagem diferente, mas claro, para estarem ali aprendendo de uma certa forma, até sabem, mas não na catequese, né? Com o catecismo da Igreja Católica, os mandamentos, os sacramentos, né? E aí, normalmente aqui na nossa comunidade, esses adultos, eles recebem o sacramento da primeira Eucaristia com a turma das crianças. Ah, entendi. É uma beleza muito grande Isso, também, sim. né? Nós tivemos, em todos esses anos, sempre temos algum adulto fazendo, a primeira Eucaristia, recebendo esse sacramento. Inclusive, e a gente vários sacramentos juntos, né? Porque sempre é uma oportunidade, né? Sim. Não há um tempo específico para nós recebermos o sacramento. Sempre há um momento oportuno para isso, né? Deus traz essas oportunidades e a igreja acolhe a todos, né? Para receber todos os sacramentos. Independente da idade, então, em que possamos estar, é oportuno, a igreja ela abre as portas para que a gente possa se preparar e receber o sacramento da Eucaristia. Exato. Então. E justamente porque, como a Eucaristia ela é o sacramento central da igreja, né, da vida do cristão, toda a vida espiritual de uma pessoa, ela vai se iniciar na Eucaristia. Então, uma conversão, a pessoa se converteu, onde ela vai? Receber a primeira Eucaristia. Uma pessoa quer regularizar o casamento, dentro da família, já vive, mas eu quero uma família mais próxima de Deus. O que ela tem que fazer? Voltar lá. Os primeiros sacramentos. Primeira Eucaristia que vai dar o alimento, né? É o suporte. É o suporte, é a base. Então, o enfermo, né? Sim. Onde ele vai? Na Eucaristia. Isso. Então, até aquele enfermo doente que nunca recebeu a Eucaristia, nunca recebeu os sacramentos, ele pode... não, calma aí, eu quero mudar minha vida a partir de hoje. Muito bem. E então, se também nós temos, às vezes, irmãos que são batizados, receberam o sacramento da Eucaristia, e por algum motivo ele não pode comparecer, em função, às vezes, de algum tratamento médico, algo, né, relacionado à saúde, que pode impedir ele de se deslocar até a igreja, como que ele faz, irmãs, então, para receber o sacramento? É só entrar em contato, né, com a comunidade, e a comunidade vai ter ministros da Eucaristia dispostos e prontos, né, a atender hospitais, não só hospitais também, né, tem pessoas que são acamadas em casa mesmo, né, crianças com deficiência, né, de repente motora, ou qualquer outra deficiência, e o padre consente, claro, que esses ministros, diáconos, né, levem a Eucaristia, né, fora do templo, né, da nossa igreja, até as casas, os hospitais, né, ou seja, é Jesus que vai ao encontro também dos enfermos, né. E quando a gente, às vezes, a gente passa por dificuldades, né, irmã? Às vezes no dia a dia a gente passa por situações que às vezes
alguns momentos que às vezes a gente está um pouco fraco, né, na fé ou até fisicamente, né, questões que a gente comentou agora de saúde. E o sacramento da Eucaristia, o próprio Jesus instituiu a Eucaristia, como vocês disseram, né? E a gente, assim, como católicos, cristãos, muitas vezes a gente ouve as pessoas falar: estou buscando a Deus, onde está Deus, né? Cadê Deus? Eu estou vivendo isso, por que eu estou vivendo essa situação na minha vida? Ou, às vezes, alguém que a gente conhece, a gente fala: mas por que a pessoa está vivendo, né? Procure a Deus. E nós, cristãos católicos, nós temos o sacrário. O próprio Jesus está lá, né? O próprio Jesus na Eucaristia está lá nos esperando, na nossa comunidade, na igreja. Então, todos os dias, praticamente, né, de segunda a sábado, depende da agenda das comunidades, mas está lá no Santíssimo, está lá Jesus, físico. E algo que eu tenho muito no meu coração é assim, Deus nos amou tanto, o próprio Jesus nos amou tanto, que quando ele volta ao Pai, quando ele voltou ao Pai, ele sabe que nós dependemos do contato, né, de estar próximo. Sinais visíveis, né? Exatamente, somos seres humanos. Né? Nós precisamos, além da fé, que nós acreditamos, né, no nosso Senhor, como nosso Senhor Salvador, às vezes a gente precisa estar próximo. E nós católicos, nós temos essa riqueza, que é o sacrário. Para você, irmão, para você, irmã, que não conhece ou às vezes está afastado da comunidade, da sua igreja, todas as nossas comunidades, né, em grande maioria, as paróquias possuem, Jesus eucarístico está lá no sacrário. Então, se você está vivendo algum momento difícil na sua vida, alguma situação que tem te desanimado, que tem te deixado deprimido, ansioso, e você precisa de forças, somente Jesus Cristo pode fortalecer a nossa alma. Exatamente. Né, irmãos? Porque o pão, né, o alimento que nós comemos físico, alimenta quem? O nosso corpo, né? Que alimenta a nossa alma. Como que o alimento que Jesus deixou para nós? A Eucaristia, né? A Eucaristia. Né? Então, muitas vezes a gente fala: poxa, mas eu vou assistir a Santa Missa. A gente vê muitas vezes, principalmente pós-pandemia, muitos irmãos que ainda não retornaram de volta para a Santa Missa presencial. Sim. É claro que a gente está falando de irmãos que têm condições de se deslocarem, mas muitos, eu vou assistir de casa. É a mesma coisa, irmãs? É a mesma coisa. A gente sabe que existe a comunhão espiritual quando não tem outra forma. Nós isso na pandemia, né? Muito forte, inclusive, mas estávamos impossibilitados do palpável, né? Então, o que nos alimentava era espiritual, e ok, tivemos que passar por isso. Mas após o término, né, da pandemia e as igrejas estarem abrindo de novo as portas, né? Então, eu acho que, poxa, a gente como um bom cristão católico que somos, né? Por que não voltarmos também, né? E irmos a esse contato mais íntimo com Jesus ali, como você disse, no sacrário, receber Jesus ali mesmo, porque, claro, o presencial ali é muito diferente do que você está ligado, conectado, né, para o lado ali da tua casa, de repente você está no sofá, numa cama, eu sei que você está no conforto da tua casa, né, mas o próprio Jesus, ele buscava o templo. Exatamente. O próprio Cristo, ele ia até o templo, a família dele buscava um templo. Quem somos nós para não irmos, né? E se nós temos, então, condições, o ideal é que a gente... Com certeza. Sim, que a gente o busque, né? Busque presencialmente. De uma forma mais concreta, né? Exatamente. Muito bem. E falando agora, irmãos, também, né, que vocês, como catequistas, o que vocês... por que vocês se doam? Qual que é a motivação de vocês para doarem parte do tempo de vocês? Porque uma coisa é fato, ninguém tem tempo sobrando. Vocês têm, irmãs? Por isso você que a gente fala que a catequese não é um trabalho, né? A gente vê a catequese como uma missão. Muito bem. Porque se a gente vê a catequese como um trabalho, a gente sente um fardo. Então, a gente fala o tempo todo para os catequistas, nós estamos evangelizando, estamos trabalhando com as pedrinhas preciosas, né, que são as nossas crianças, mas que não seja um fardo,
Você não está ali por obrigação, você aceitou um convite, de repente, claro, em primeiro lugar o convite de Jesus, né? Mas ser catequista é um grande desafio no mundo de hoje, né? Dos quais, infelizmente, muitos pais transferem toda essa responsabilidade da evangelização para nós. É mesmo? Na verdade, quem não é catequista? Essa é a pergunta, né? Porque os pais são os primeiros catequistas. Então, Sim, quem no mundo não é catequista? Pois é. Sim. Às vezes não tem essa visão, né? Como a gente falou, né? Às vezes, lógico, primeiro a base, como vocês falaram, vem de casa, né? Sim. Exato. Deve vir uma condição E para essa normal, catequese né? acontecer, precisa de um catequista. Com certeza. Né? Aqui nesse livro aqui, é um livro que eu uso muito com as minhas catequistas, chama Escola Catequética Paroquial. Aqui fala assim, ó, que nenhuma metodologia dispensa a pessoa do catequista no processo da catequese, que foi o que eu acabei de dizer. A alma de todo método está no carisma do catequista, na sua sólida espiritualidade, em seu transparente testemunho de vida, no seu amor aos catequizandos, na sua competência quanto ao conteúdo, ao método e à linguagem. Porque, como é uma evangelização às crianças, a linguagem, a comunicação precisa ser voltada aos pequenos. Então, você vai estar lendo ali a palavra de Deus para a criança, aquela linguagem rebuscada, aquele vocabulário difícil, onde certamente esse catequista em casa já preparou o encontro, e ele pode trazer de uma forma muito mais para a realidade da criança. Né? A história é antiga, dá para trazer para os dias de hoje, fazer uma comparação, né? Deixar a história mais simplificada na linguagem deles. Mais né? palpável, né? Mais palpável, isso. E para finalizar sobre o papel do catequista, ele é um mediador que facilita a comunicação entre os catequizandos e o próprio mistério de Deus, né? Das pessoas entre si e com a comunidade. Então a gente vê a importância, sim, do catequista na vida, né, das crianças, porque graças a Deus que nós temos, né? Sim, Aqui na nossa comunidade do Bom Jesus nós somos em 27 catequistas e para honra e glória do Senhor, a cada um que sai entra 2 ou 3, tudo é, a gente fala aqui que nada é coincidência, é a providência divina mesmo, sempre nos amparando. E é né? muito bom, né, vivermos em comunidade aqui. Eu acredito que todas as catequistas têm esse olhar, né? Nós vemos as crianças, assim, são famílias muitas vezes novas que nós estamos conhecendo, mas são famílias que nós queremos ver crescendo, né? Não só crianças, mas famílias crescendo, criando vínculo com Deus, né? Crescendo espiritualmente, sendo alimentadas e fortalecidas, né? Onde você pergunta pro catequizando, né? Qual que é a sua paróquia? Qual que é a sua comunidade? Qual que é o nome do seu pároco? Qual que é o nome da sua catequista? Então tem raiz, tem um alicerce, né? Isso é muito bom, muito importante. E com quantos anos aqui na comunidade do Bom Jesus, irmãs, as crianças podem ingressar já na primeira etapa? Olha, até ano passado, né, nós estávamos com a idade dos 7 anos, né, para esse início da primeira etapa, digamos, né. Mas o que acontece? Nós não somos uma comunidade independente, nós estamos ligados, conectados à paróquia São Benedito, né. Então a gente não pode levar por um lado e a paróquia para outro, né? A paróquia São Benedito já está trabalhando, inclusive inscrevendo as crianças com idade mínima de 8. Nós que estávamos até ano passado com idade mínima de 7, né? Então o padre Ciro solicitou, para não haver também essa divergência, eu vou colocar no Bom Jesus porque é com 7. Não, eu vou lá no São Benedito porque é com 1, enfim, né? E a gente resolveu para trabalhar numa linguagem só, numa informação só, então a partir deste ano é com o mínimo de 8 anos, a primeira etapa. Isso. Também por conta do quê? Leitura, ler a palavra de Deus. Muitas crianças não são alfabetizadas, tem crianças de 7 anos que não lêem. Então, não que a primeira etapa é o tempo todo ali, né, lendo textos enormes da Bíblia, não é nada disso. Mas às vezes é um versículo, né? E é importante, a criança já vai estar manuseando ali a palavra de Deus na mão, né? E já tem que começar ali com 7, 8 aninhos, né? Para quando ela chegar ali na quarta etapa, ela já ter essa rapidez, fluir a procura, né, de capítulos, versículos do próprio livro na Bíblia. Então, a partir de 8 anos. É uma discussão, acho que isso dentro da igreja ainda, né? Antigamente, muitas pessoas fizeram a primeira Eucaristia, por exemplo, com 5 anos. Minha mãe com 7 anos. 7 anos. Então,
acredito, de cada período a igreja está se adequando, né? Nós vimos aqui agora que, por questão também de maturidade, as crianças, para criarem uma base mais forte, estão precisando vir com uma idade um pouco avançada. Porém, é aquela coisa, né? Nós cremos que antes disso, toda a catequese é válida. Então, existem outras comunidades, pequenos grupos de crianças a partir, sei lá, de 5 anos que já estão em escolinha. A nossa comunidade tinha, né? A escolinha de evangelização, uma pré-catequese. Mas para isso, precisaria ter salas a mais, catequistas também a mais, né? Para a gente fazer essa pré-catequese com essa idade mesmo, de 5, 6, 7, até entrar nessa... Como tem muitas comunidades e paróquias aqui na nossa cidade que tem. Exatamente. Né? E algo também, falando da catequese, o que as crianças, vocês como catequistas, qual que é a sensação, ou o que as crianças externam para vocês, né, no dia a dia, como vocês comentaram, né, às vezes tem crianças que a família não teve oportunidade, enfim, não vem com essa base, às vezes daí não sabe, às vezes não frequenta a comunidade, às vezes está conhecendo a partir do momento que ela vem iniciar a caminhada dela. O que as crianças falam para vocês, né? Elas falam, meu pai, minha mãe me incentiva, ou meu pai e minha mãe não está frequentando a missa. Como que é essa visão das crianças? A criança é sincera, a criança não mente, né? Portanto, a gente sabe mesmo quando vai à missa, não vai à missa. Meu pai e minha mãe foram no churrasco, né? A missa era a missa da catequese, uma missa aqui na nossa comunidade que acontece todo primeiro domingo do mês, né? E a gente tem cerca de, a cada ano que passa, né? De 120 a 150 crianças, né? Então, era para... A nossa comunidade é pequena, né? Mas, vamos supor, seria o quê? 150 crianças e suas famílias participando de uma missa mensal. Mensal. E que a gente não tem nem 50, né? Então, nós cremos, né, que vocês, que na verdade, né, as crianças que não estão na nossa comunidade estão participando de paróquias e comunidades próximos da casa delas, mas elas vêm contar pra gente, na maioria das vezes, que o pai a levou para um churrasco, né, e é um aniversário, ou mesmo também porque o pai e a mãe não frequentam. Às vezes, eu penso que pelo comodismo, né, claro que a gente não tem essa possibilidade, mas, e nem tem como, né, dar esse amparo, mas tem pais que deixaria a criança na porta da igreja, combinaria um horário para buscar o término da missa. E essa é a parte que chateia a própria criança, a comunidade, os catequistas, porque o exemplo arrasta. E como vocês comentaram, o primeiro catequista são os pais. Então precisa vir de casa o exemplo. Essa vivência, né? Mas também escutamos coisas boas, né? Com certeza tem o lado tem positivo, muita história boa, né? Então, onde a própria criança traz a criança, é isso que eu ia perguntar. Exatamente. Ela lembra, pai, hoje é domingo, mãe, hoje é domingo, é dia de missa, porque a minha catequista falou que domingo sem missa é semana sem graça. Então, vamos pai, vamos mãe. E as mães comentam, gente, então, olha, meu filho então existe casos que a família não frequentava a Santa Missa, começou a catequese e através dela, criança, do aprendizado já da catequese. Cristo, né, que está ali convidando, né, usando da criança para convidar os pais para terem essa intimidade maior com Jesus aí na Eucaristia, né? Muito bem. E como se tornar um catequista, irmãs? Precisa de ter alguma formação? Porque a gente sabe que tem muitos irmãos que até têm a vontade. Sim. E às vezes falta um pouco da questão de ir buscar, tirar dúvidas na sua comunidade. Sim. Como que eu faço para aprender, para contribuir? Como vocês falaram, sempre tem irmãs, irmãos que vêm fortalecer o time, né, da catequese. Então, como ingressar e ser um catequista, né? Ajudar na formação das crianças? Bom, primeiro, precisa ser católico. Tem esse requisito. Esse é o primeiro requisito. Primeiro requisito. Então, para você ser catequista, precisa ser católico. Mas a igreja vê também, né, na importância do catequista de ele ter os sacramentos. Então, a gente precisa analisar isso, né? Você tem o batismo,
a Eucaristia, Crisma, reconciliação, tem essa vivência, né, dos sacramentos na comunidade, isso é muito importante. E primeiro passo, né, vir na comunidade, primeiro, se já é uma comunidade que você participa, você já conhece as pessoas, você já sabe com quem se direcionar ali. Mas se não, perguntar ao padre, né, no primeiro momento. Padre, estou chegando aqui, quero ajudar, né, quero poder auxiliar aqui na catequese. Como é que eu posso fazer? O padre vai direcionar, né, provavelmente para a coordenadora de catequese e normalmente nós, né, acolhemos a nova catequistas, conversamos, explicando como é que funciona, quantos anos é a nossa catequese. A gente coloca sempre, aqui é uma parceria que a gente faz das catequistas, né? Elas estão em sala, normalmente numa dupla ou em um trio, né? E isso é muito importante. As novas, normalmente, que chegam, estão em salinhas com catequistas que estão há mais tempo. Exatamente. Né? Então já vão formando. Tá aí aprendendo, tá aí trocando experiência. Claro que elas também podem estar ali ajudando a preparar o encontro, enfim. Mas é uma oportunidade muito grande. Muito e a gente grande. tem dado também essa oportunidade para o pessoal que termina a perseverança. Né? A crisma, o né? crisma, na verdade, da perseverança para o crisma, eles vão sentir esse interesse também em servir, também em ajudar. E a crisma é uma formação, né? Se nós formos pensar. Porque a crisma estuda o catecismo da igreja, né? Os alicerces da fé. Então, após o crisma, todo cristão está com a sua base formada. Então, ela já pode transmitir os ensinamentos da fé. Então, nós já acolhemos as pessoas que querem ser catequistas por ter essa formação. Sim. Depois, aqui, né, dentro da comunidade, nós trazemos nós promovemos, mais né, conteúdos de sim. acordo com aquilo que nós vimos a necessidade. Normalmente a gente faz 2 formações, né, por ano aqui, numa formação bem bacana de catequista, né, essa formação, que a gente até estende o convite para a paróquia, né? Então a gente acaba entrando num número grande de catequistas aqui, participando, trocando experiência, informação, que de repente é essa a ideia, né? Aquilo que de repente foi bem bacana no encontro aqui da nossa comunidade pode estar sendo para a paróquia também, ou vice-versa, né? E nunca vamos saber tudo, né? Por isso que temos Padre Paulo Ricardo, auxílios na internet. O catequista precisa ser curioso, o catequista precisa estar estudando a palavra de Deus, claro. Nosso instrumento base é a própria Bíblia, né? Mas formação, gente, se a gente colocar há 20, 30 anos atrás, era muito mais difícil, era livros mesmo. Com certeza. Poxa, formação, você tem formações online, gratuita, inclusive. Exato. Né? Canção Nova, como a Sara disse, o Padre Paulo, que dá formações excepcionais, né? Aqui eu estou mostrando para vocês o YouCat. O YouCat é o Catecismo da Igreja Católica mastigadinho, com linguagem assim, literalmente voltada para a criança, perguntas e respostas, né? O YouCat você compra em qualquer... pela internet, né? Esse aqui a gente comprou pela Amazon, né? No qual as catequistas têm também como um livro base, Editora Paulus, fantástico conteúdo aqui desse material, né? Sabe aquela pergunta que a criança faz mesmo? Quer ver? Tem uma aqui que acho que é essa daqui, que até que eu ia comentar sobre por que os cristãos vêm à missa aos domingos. A criança quer saber por que é aos domingos, mãe? Por que a missa não é na segunda? Por que a missa não é na terça, né? Então, são aquelas perguntas. Por que a gente enjoelha? Né? Por que a gente faz a vene? Por que todo o ritual, toda aquela reverência que a gente... Aqui é lindo, é fantástico. As perguntas. O que significa santificar? A palavra, ela está santificando. Santificar o dia do Senhor, né? Quando for tratar a questão dos mandamentos, dos sacramentos, a linguagem é voltada mesmo, especialmente para a criança. Então, esse aqui é um dos livros base também que a gente trabalha muito, né? Para trazer, como eu disse, o catequista precisa ter essa comunicação, essa linguagem mais simplificada, para trazer o reino dos céus ali. Trazer para a realidade delas, na linguagem delas. Isso. Então você, irmão, irmã, que tem a vontade de servir na comunidade, na sua paróquia, como as irmãs comentaram, é simplesmente chegar, se colocar à disposição. Sempre vai ter alguém para ajudar na formação, para direcionar você no caminho. Então é importante a gente ter a iniciativa, até como vocês comentaram,
são aqui na comunidade 150 crianças, mais, né? Então, ou seja, aí existe a necessidade de ter irmãos auxiliando, sempre se formando e ajudando. Então, ou seja, não espere. Se você tem a vontade, você sentiu no coração, verdade. é só dar o Exatamente. primeiro passo, então, Sim. né, irmãs? E Deus conduz o resto. Capacita, bem. conduz e seja bem-vindo aí, se você de casa se sentir tocado, né? A participar conosco aqui também como um catequista. Pode nos procurar também. Você, pai e mãe, que também está nos ouvindo. Tem muitos pais, muitas mães, até acho que há 2 anos atrás, eram só catequistas mulheres aqui que a gente tinha no grupo, né? E de 2 anos para cá, nós recebemos 2 catequistas homens. E pais. E pais E pais, de catequizandos. legal. Então é bacana, porque na sala mesmo, né? De repente, os meninos têm aquele contato, né? Também com o catequista homem, diferente da catequista mulher. Então, pai também, você de casa que está nos ouvindo, pode vir também servir conosco na catequese. Muito bem. Irmãos, quando a gente fala da Eucaristia, a gente está falando do sacramento, do maior sacramento. É o ápice, né? É o ápice, porque a gente está falando do próprio de nosso próprio Jesus Cristo, do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente está falando que Jesus se transformou para nós, né, um alimento para a nossa vida, para a nossa alma, né, para que a gente possa ter forças e assim a gente possa seguir na nossa caminhada. Porque a gente sabe que teremos dias difíceis, teremos dias mais brandos, dias mais tranquilos, né, sem muita onda, né, na nossa vida, mas a gente às vezes vem a tempestade e a gente precisa estar alicerçado, a gente precisa estar já preparado. Então nós temos a opção, como cristãos, já de iniciar a preparação, né, dos nossos filhos, afilhados, já quando crianças. E se a gente não teve oportunidade, nós que já somos adultos, também é possível iniciar. Então, ou seja, a gente já estar fortalecidos, né? A gente já estar preparado, porque a gente sabe que a gente vai precisar, às vezes, estender a mão para alguém, às vezes alguém da nossa família, às vezes alguém da nossa comunidade. Então, a gente precisa ter Jesus conosco, e não somente à distância, assistindo online, não vindo na Santa Missa. A gente precisa realmente estar fortalecido para ser esse ombro amigo, né, de irmão mesmo, para que a gente possa estender a mão e ajudar o próximo, né, nossos familiares, como eu disse, quem está mais próximo da gente. Então não deixe para depois. Sem contar que quando a gente fala do sacramento, né, irmãs, a gente está falando do caminho que nós, como cristãos, O norte, né? exatamente, é o norte, primeiro sacramento, o batismo, e os demais vão nos levar para onde? Um dia que Deus nos chamar, de volta ao céu. Vejo assim, o sacramento ele vai trazendo para a vida do cristão um fortalecimento, são as etapas. Exatamente. Ele vai se fortalecendo a cada etapa que ele vai, né? A primeira Eucaristia, a confissão, aí vem o batismo, a confissão, a primeira Eucaristia, aí vem o crisma, né? Depois tem O matrimônio. Ou da ordem, né? ordem, né? Então, São graças que Deus vai nos cumulando e nos fortalecendo, Sim. né? Exato. Por isso, a gente fica assim muito triste quando às vezes o pai vem nos procurar. Triste não, lógico, a gente acolhe, né? Com muita alegria, mas a tristeza é de, por exemplo, meu filho tem 14, 15 anos, pode começar a fazer a catequese? Poxa, passou um bom tempo, né? Acabou, às vezes você pergunta para o pai, mas eu esqueci. Então, com 14, 15 anos, não é uma idade assim, digamos que a criança vai entrar na primeira etapa, segunda etapa, né? Tanto é que quando acontece isso, a gente pede orientação para o padre, como é que a gente deve proceder, porque vai receber ali o quê? Ele vai ter, às vezes, uma pré-catequese, né? Ou vai ter que ter uma certa idade, porque para ele ir para o crisma, ele tem que ter primeiro a Eucaristia. Sim. Ele tem 14, 15 anos, que na verdade já era para ter, né, o sacramento da primeira Eucaristia, mas não tem ainda. Então, papai e mamãe em casa que estiver assistindo, a partir de 8 anos, né, ou de repente algumas outras paróquias e comunidades, né, vai estar aceitando com 7 aninhos, mas não deixa de conduzir, né, seu filho numa comunidade, uma paróquia, para ele ser catequizado. Né? É muito importante. Ele vai estar sendo preparado para receber Jesus Eucarístico.
Só quero acrescentar uma frase muito bonita que eu li aqui nesse YouCat, que fala que uma vez perguntaram para São João Maria Vianney o que é que ele leva para casa após a missa, né? Nossa, gente, a gente leva, né? E ele respondeu simplesmente, não simplesmente, categoricamente, né? Ele falou que leva o céu para casa. Poxa, gente, você perdeu a oportunidade de levar o céu para tua casa. Então a Santa Missa, ela precisa ser semanalmente. Você, claro, que tem a oportunidade de ir na Santa Missa todo dia, né? Uma graça. Que bênção, que graça que é você ter esse contato mais íntimo com Jesus diariamente, né? Mas uma vez na semana, se não der para ir ao domingo, vá aos sábados. Quantas paróquias e comunidades tem? O próprio São Benedito, aqui a nossa paróquia, tem 4 missas, né, no final de semana. Olha, 4 oportunidades para você estar ali aos pés de Jesus, né? Então, você vai estar levando o céu para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Com certeza, então, isso eu vejo que é a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos. É a maior herança. É realmente a proximidade com Deus. Com certeza. Né? Realmente a gente colocar nossa confiança no Senhor, porque um dia nós como pais, mães, a gente vai embora, né? A gente vai chegar o momento em que a gente não vai estar mais aqui para estar com eles, mas a fé, o caminho correto, saber o que é certo, saber o que é ser um pai ou uma mãe, né? Quando nós não estivermos aqui para poder apoiar, é importante a gente investir. Né? A gente fala que o tempo de trazer uma criança na catequese, de vir com ela na Santa Missa, a gente está investindo para que eles tenham uma vida santa. Jesus é nosso maior tesouro, né? Exatamente. Diz a passagem bíblica, né? Quem encontrou esse tesouro, venda tudo, larga tudo e agarra esse tesouro. Então a gente tem que agarrar Jesus para sempre. Até porque a gente sabe que tudo aqui é passageiro. Né? E a gente um dia nós precisamos viver aqui buscando merecer estar junto de Deus. Né? Nós aqui da catequese, nós catequistas de quarta-feira, usamos uma camiseta que se chama Buscai as Coisas do Alto, né? E a gente fala para as crianças que, em primeiro lugar, né, busque ao reino de Deus, busque, né, as coisas do alto, e tudo mais o será acrescentado, será dado. Então, a gente tem que trazer essa visão para as crianças, porque, na verdade, o nosso olhar não deve ser porque eu vou fazer isso porque depois, no final da minha vida, eu vou ter que prestar contas a Deus. Mas é o contrário, não, né? Por obrigação. Graças a Deus, Deus me deu uma vida eterna. E depois da vida terrena, não é, eu vou para algum lugar, graças a Deus, eu vou me encontrar com Deus, né? Então, é uma visão, na verdade, ao contrário do que o mundo prega, né? Então, graças a Deus, eu tenho oportunidades todos os dias, são encontros com Deus, porque Deus dá essas graças para nós, né? Eles nos comula com essas graças. E a importância da catequese, claro, a gente tem um conteúdo a ser cumprido, né? Até, inclusive, quando eu entrei na coordenação, há 4 anos atrás, eu sentei com a Sara para a gente reformular esses conteúdos. Na questão de não ser aquela mesmice, sabe? A criança está na primeira etapa, ela vai para a segunda etapa e ela fala assim para catequistas, mas essa história eu já vi ano passado. Então, até isso a gente pensou, sabe? Vamos trazer o novo, vamos despertar a curiosidade, o interesse, né? Vamos fazer uma construção, né, na cabecinha da criança, a gente está acabando de receber não só a criança, mas a família também, né? Um testemunho muito bonito foi de um pai. Aqui a gente promove as formações para pai também, né? A gente chama de encontro com pais, encontro de famílias, né? Acontece às vezes por etapa, acho que é uma vez no ano, né, que a gente tem promovido. É o momento dos pais estarem aqui conosco, né? Conhecendo o catequista, conhecendo a turminha, a catequese se mobiliza também para que isso aconteça, né? E o pai testemunhou que ele se emocionou. O filho dele está na 3ª etapa e que, terminando a catequese, ele não via a hora de chegar em casa para pegar a Bíblia. Ele abriu a Bíblia para o pai dele e falou: pai, hoje a passagem, olha, a leitura que nós fizemos foi essa. Olha só. O pai conta que há pouco tempo era: pai, olha o brinquedo, pai, olha esse jogo, pai, olha esse aplicativo. Diz que ele parou, ficou surpreso, não quis se emocionar na frente do filho, mas ali dando testemunho, você viu que ele... Bonito, né? Ele agradeceu, né, elogiou o nosso trabalho, falou: era isso que precisava, porque ele está me aproximando
mais das coisas do alto. Muito bem, irmãos, realmente a gente tem que focar nas coisas do alto, assim a nossa vida vai ser melhor aqui, consequentemente, quando a gente busca Deus, né? E principalmente falando através dos sacramentos que nos levam ao caminho, né, de Deus, nos mantém próximos de Deus. Irmãos, nós já estamos chegando ao final desse episódio e nós estamos aqui, como vocês podem observar, nós temos a imagem da nossa querida mãe, tivemos aí essa oportunidade de... Uma chuva de bênçãos, né? Exatamente, Hoje, né? de gravar. Literalmente. Até né? aqui tem uma parte aberta, nós fomos graciados, né, por um som de fundo, às vezes vocês vão perceber no vídeo aí, um barulhinho Uma da chuva chuva, mas é graça de Deus. Com né? certeza. A gente fez tudo aqui com muito carinho e a gente também gostaria de agradecer já a Elaine e a Sara, que nos abriu aí essa oportunidade da gente poder vir demonstrar o que é o sacramento da Eucaristia, qual o trabalho com a catequese, né, que vocês efetuam no dia a dia. Elaine, uma mensagem para os nossos irmãos que nos assistem, depois eu vou pedir para a Sara também, na sequência a gente finaliza. A Sara primeiro. Sara? Uma mensagem direta e reta? Direto e reto. Para os pais e também pais, mães, avós, quem nos assiste, né, da importância Sim. do sacramento da Eucaristia. Fique à vontade. Eu acho que a gente pode trazer rapidinho a mensagem de São Padre Pio, que diz, a Santa Missa é como o sol no mundo, né? Então, a Eucaristia nos ilumina. Se queremos viver uma vida, né, iluminada por Deus, somente com a Eucaristia, com Jesus Eucarístico, nós conseguiremos. Muito bem. E retomando, ainda reforçando, para você que não prestou atenção na frase que eu disse, de São João Maria Vianney, que é que o que nós levamos para casa, né, da Santa Missa, é o próprio céu. Então, que você leve, né, que você vá buscar esse céu também para dentro do teu lar, para dentro do teu coração. Que Deus abençoe, uma feliz semana. E procure a catequese, procure sua comunidade, né? É muito importante quando a família tem essa parceria, né? De mãos dadas, juntos somos mais fortes, né? Com Deus já é difícil, né? Sem Ele tem se tornado impossível. Então, busque uma comunidade, uma paróquia, uma catequese, né? Para colocar teus filhos e você vai colher muitos frutos em nome de Jesus. Amém. 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 Sim será. Irmãos, estamos então finalizando esse vídeo. Como eu tinha compartilhado com vocês no começo da gravação, compartilhem nossos vídeos com seus familiares, seus amigos também. Se puderem dar um like e se inscrever também no nosso canal. Como eu disse, o objetivo é evangelizar, é levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus para dentro da nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. Então a gente precisa se abastecer das coisas boas, das coisas de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe, hoje e sempre, e em breve teremos novos vídeos. Acesse aqui o nosso canal Coisas de Deus para Nós e assista os testemunhos que nós já gravamos, falando também do sacramento do batismo. Muito obrigado, grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.